Sejam bem-vindos ao podcast Elas por Elas. É um projeto que nasceu aqui na Univale, que tem um propósito de inspirar o autocuidado das mulheres, mostrar as suas trajetórias, porque atrás de uma trajetória de sucesso tem uma vida real. Além disso, também a gente quer um bate-papo que ocorra de forma leve, suave, onde essas mulheres maravilhosas possam inspirar a todas nós. E eu não posso deixar de agradecer, né, gente? A Lissandra, que é reitora, né, da nossa faculdade, nossa universidade, que conduz tudo com muita sabedoria e humanidade. A Carla, que é um exemplo de gestão e também de empreendedorismo feminino. E o curso de fisioterapia, né, que a gente não pode deixar de agradecer, que abriu espaço para esse projeto acontecer, junto com as acadêmicas, aqui hoje tem representando a acadêmica Clara, desculpa, do 8º período, e eu como professora conduzindo esse podcast. Olá, boa tarde. Como a professora Karine disse, meu nome é Clara, eu sou do 8º período do curso de fisioterapia, aluna da Karine, né, na disciplina de dermatofuncional. E, bom, o nosso tema aqui hoje, né, é esse, Mulheres que Inspiram, o cuidado de quem cuida de si. A intenção é ser uma conversa mesmo, um bate-papo muito leve e que, de fato, inspire outras mulheres, né, com essa nossa conversa, a ouvirem e a se interessarem pelos assuntos. Para começar, eu gostaria de apresentar as nossas convidadas aqui hoje. A gente tem a honra de receber a nossa reitora, né, da universidade, Alessandra Lopes Coelho. Ela é graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. Ela é mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, doutora pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciou sua trajetória aqui na Univale como auxiliar administrativo, foi coordenadora do curso de Direito entre os anos de 2008 e 2013 e iniciou, né, essa carreira na reitoria como pró-reitora de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão entre 2013 e 2016 e em 2017 ela assumiu a reitoria. Bons anos aí já no cargo. Com a sua liderança, né, a Univale implementou muitas políticas de inclusão social, de inovação acadêmica, fortalecimento de pesquisa e extensão e também a modernização dos processos administrativos. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada. E também gostaríamos, né, de agradecer a presença da prefeita Carla Pessamilho Souza Lopes. Ela foi graduanda aqui na Universidade Vale do Rio Doce também. Ela se formou em odontologia, elegeu-se prefeita de Matias Lobato pela primeira vez nas eleições de 2020 e depois se reelegeu em 2024 com impressionantes quase 96% dos votos válidos no primeiro turno. Sua expressiva reeleição destaca não apenas sua atuação como gestora, mas também, né, a importância de uma força feminina na política. A Carla representa um exemplo inspirador de confiança popular e legitimidade e sensibilidade na gestão pública, especialmente por sua representatividade em um cargo, né, tão importante e denominado por representações masculinas, e você assume esse cargo tão, né, importante para a sociedade. Para começar o nosso bate-papo, eu queria ouvir um pouco de cada uma de vocês, que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, como vocês chegaram até aqui, como foi todo o processo, né, para a gente começar a nossa conversa. Bom, quero agradecer, né, a oportunidade. É uma história realmente de desafios, né? Eu entrei na universidade em 2001, abril de 2001, e entrei como auxiliar administrativo já no curso de Direito. Ali eu fui ganhando espaço, né? Me tornei orientadora de estágio, cuidei de eventos, assumi algumas disciplinas, né? Me tornei professora. E em 2008 eu assumi a coordenação do curso. É um curso grande, né? Para quem não conhece o curso de Direito da Univale, são quase 1.000 alunos, então são mais de 30 professores. É um curso que realmente foi um desafio conquistar o respeito de cada um, né? Demonstrar que ainda jovem, né, daria conta dessa liderança, né, e ganhando espaço entre os pares, então isso é importante, e eu diria que foi o maior desafio ao longo do processo, né? Então, assim, são nas pequenas decisões, no dia a dia, que você vai demonstrando que você faz jus
a responsabilidade que você assumiu. E aí eu fui convidada para assumir a pró-reitoria, né? E aí foi quando eu comecei realmente a compreender a imensidão da universidade, o nosso compromisso social com a comunidade. E em 2017 eu assumi a reitoria, né? Naturalmente saindo da pró-reitoria e vindo à reitoria. E aí, assim, é um desafio todo dia, né? São inúmeras atividades, realmente. São muitos cursos, são mais de 30 cursos de graduação. Então, assim, é uma imensidão, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, são tantos eventos, né? Nem só eventos, mas são inúmeras atividades. E o que a gente faz é ir dosando. Mas eu sempre digo assim, o meu diferencial enquanto reitora, né, primeiro é o acolhimento, é do meu jeito de ser, a porta aberta, é uma gestão sempre de porta aberta, quem me conhece sabe que tem espaço. É claro que é uma agenda muito cheia, mas a gente equilibra. E eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de estar no meio, né? O que eu mais sinto falta, sem dúvida, é da sala de aula. Eu ainda continuo com as disciplinas no mestrado, então contribuo hoje no mestrado JIT exatamente para não sair totalmente da sala de aula, né? E assim, sem dúvida nenhuma, quando chega o período das colações de grau, ali eu me sinto realizada. Então, muitas vezes eu falo assim, às vezes é um período cansativo, é todo dia, mas ver o brilho nos olhos, a realização dos sonhos e ver a vida das pessoas transformadas, então não tem preço, vale todo o dia a dia que a gente enfrenta. É uma trajetória e tanto, né? E você, Carla, conta um pouquinho dessa história para gente. Então, a minha história política começou em 2012, na verdade, quando eu fui eleita a primeira vez prefeita. E eu tinha 30 anos de idade e, na verdade, assumi com 29. Aí fiz 30 no mesmo mês e fui cassada. Fui cassada porque eu estava com dupla filiação, né? É uma história longa. Fiquei 6 meses no mandato só e aí tive que sair, né? Não perdi meus direitos políticos, mas pensava eu que não voltaria, sabe? Nunca falei, mas não pensava que voltaria para a vida pública. Fiquei um pouco decepcionada pelo fato de se fazer uma campanha, fiz a campanha política, eu estava grávida e fui eleita. Quando tomei posse, né, no dia 1º de janeiro de 2013, a minha filha tinha 34 dias de nascida. Então, assim, foi bem complicado, mas aí fiquei 6 meses, saí, voltei para a minha vida, né, acadêmica, né, a vida que eu tinha acabado de formar também. Eu formei em 2006, tinha acabado de montar um consultório, na verdade, e voltei com a garra toda, fui trabalhando, e meu marido também é dentista. E em 2020 veio também a oportunidade novamente de candidatar. Nós candidatamos, né? Eu falo nós, é porque sempre eu e meu marido juntos. E aí fui eleita, apenas com 138 votos de diferença do outro colocado. E fizemos uma gestão maravilhosa, sabe? Muito, muito apertada, muito comprometida. De eventos, de compromisso, de responsabilidade. E hoje, graças a Deus, ano passado mudou a nossa história, assim, porque tive um concorrente, Matias Lobato, mas a gente ganhou com 95,34% dos votos. Então, assim, eu fui a mulher mais votada de Minas Gerais, a prefeita mais bem votada, e, no geral, entre homem e mulher, eu fiquei em segundo lugar. Teve um outro prefeito que teve 96%. E nisso, assim, foi muito bom ver o reconhecimento da população, sabe? Os frutos, né, do trabalho. Isso, e assim a gente segue fazendo uma gestão maravilhosa. Eu falo que a gente tem a união lá da Câmara, né? A gente tem os 9 vereadores, assim, são parceiros, são amigos. E a gente tem essa bênção, assim, de poder ser uma gestora, mas assim, uma gestora que é aberta também, igual a nossa reitora falou, aberta a conversas,
Eu sempre ouço opinião, né? Às vezes é um munícipe que chega para mim para dar uma opinião, para dar um conselho, a gente ouve. Eles são mais velhos, eles sabem o que estão falando. Então, assim, a gente está ali aprendendo todo dia, né? Falo que a gente não é formado em administração, mas a gente... Hoje, reitora, nós temos uma faculdade lá também. Ela é gratuita, né? A gente tem 4 cursos. Então, assim, para oferecer para a população de baixa renda um curso, né? Que eles possam também aprender e trabalhar no município, né? Que às vezes fala assim, eu não consigo ir para fora, não consigo pagar uma faculdade. E aí lá a gente tem essa oportunidade também. São mulheres que inspiram realmente, né? E assim, vocês começaram muito novas, né? Múltiplas funções, pelo visto. Mãe, né? Esposa. Na verdade, a profissão de vocês é cuidar das pessoas, né? E vocês Exatamente tiram... o tema. exatamente. Vocês tiram um tempinho para cuidar de vocês mesmas? Contem pra gente. Assim, Qual o a equilíbrio gente disso? equilibra. Mas assim, eu tenho a atividade física para mim, ela é muito importante. Então, eu todo dia de manhã eu normalmente inicio no trabalho às 9, porque de 6 até 7h30 eu estou na atividade física. Então, esse é um tempo, e eu ainda falo assim, é o meu tempo. Né? Quem me vê, por exemplo, na academia, dificilmente consegue conversar comigo, porque eu coloco o fone, é como se é o meu Desligar, tempo, sim. é o meu tempo, assim, só para mim, né? Então, eventualmente, às vezes eu consigo no meu horário de almoço, cuidar, né? Então, por exemplo, semestre passado eu tive um problema no joelho, então eu tive o atendimento com o curso de fisioterapia. Então, aí eu usava o meu horário de almoço todo dia para este cuidado. É uma disciplina, se você não fizer assim, né? Então, por exemplo, eu vou deixar para toda tarde, impossível, porque são Sair no várias... meio da rotina. Não dá. Então, você tem que realmente colocar na sua rotina essa possibilidade. Senão, não dá certo, não. Eu vou ficar devendo isso. Passa, né? Passa a pergunta. A atividade física, para mim, também era um momento... Eu não sei como que fala, se é uma... porque tem que ser eterno, né? Não pode parar. Então, eu tenho esse problema. Graças a Deus, Matias Lobato abriu uma academia agora, sabe? Então, assim, eu já até me inscrevi na academia. Também estou procurando esse horário das 6, porque a gente precisa começar o dia. Eu também não tenho hora para acabar. Então, assim, horário de chegar em casa. Então, é melhor começar o dia já bem, né? E aí já estou começando a colocar isso, né, no papel para resolver e pretendo começar já esse mês, porque eu estou sentindo, né, quando a gente vai chegando à idade, você já vai sentindo os sinais. Então, assim, antes que aconteça algo, a gente sabe que tem que se cuidar, mas também já comecei agora nesse segundo mandato, separar um tempo para mim, sabe? Separar um tempo para cuidar da pele, cuidar do corpo, né? Já estou fazendo um tratamento para emagrecer. Então, assim, há uns 5 meses atrás eu comecei. Então, assim, eu vi que eu precisava de um tempo, eu me dar um tempo, senão, né, as coisas não param. E aí, quem tem que cuidar da gente é a gente mesmo. Exatamente, quando a gente fala, né, sobre questão de autocuidado, não só o exercício, mas cuidar da pele, cuidar do cabelo, tirar um tempo ali para cuidar de si mesmo, fazer a unha que gosta, alguma coisa assim, já se enquadra, né, como autocuidado. Então, no a geral... unha é uma coisa também que... Eu sou muito rotineira. Então, assim, eu trabalho com a agenda mesmo. Então, assim, tá na agenda, né? E, assim, eu tenho uma pessoa que faz a minha unha há mais de 10 anos. Então, pode estar chovendo que ela... Tá fazendo. E ela vai na minha casa. Então, ela fala assim, eu estou chegando. Então, é sempre naquele dia, naquele horário, então... Eu também tenho a minha manicure há uns 12 anos, tem que cuidar. que é minha amiga, né? Ela virou minha amiga e hoje, assim, além de ser terapeuta também, né? Você sabe que a manicure vira terapeuta. Cada um tem a sua terapia. Minha terapia é correr, né? Então, eu não importo de acordar às 5 horas da manhã para correr, porque a minha terapia fica em dia. Mas cada uma tem uma percepção de autocuidado diferente, né? Cada uma tem uma importância diferente. Igual vocês estavam falando, tipo assim, de cuidar da pele, de fazer uma atividade física. Vocês citaram primeiro aí a atividade física como um cuidado essencial. A saúde,
né? Igual a Alessandra tirava um momento para cuidar. Agora a gente tem que pensar que a gente tem que prevenir também, né? E fazer os exames de rotina, que às vezes a gente acaba, não sei se vocês sentem esse sentimento de culpa, às vezes, de não se colocarem em primeiro lugar. Eu sinto às vezes, né? E assim, é muito difícil quando a gente tem uma rotina muito pesada, se permitir, às vezes, o não fazer nada, né? Então, assim, para mim é muito difícil eu trabalhar esse aspecto, assim, de que eu vou, não sei, às vezes vou tomar um Se café, permitir. Se sente culpada ali por estar tirando um tempo para si. um tempo para, sabe, assim, vou lá no shopping, vou dar uma olhada, vou tomar um café, né? Vou sair. Então é complexo, assim, para mim é difícil. Desligar a mente, né? Às vezes a gente precisa. Na verdade, a gente tem os momentos, os horários de trabalho, né? São horários comuns, e a gente pensa que se a gente fizer algo neste horário, a gente está burlando ou tomando o horário, roubando o horário de trabalho. E, na verdade, a gente sabe que a nossa carga horária ela é de 24 horas, né? Tem gente que vai na minha casa de madrugada, toca interfone, um viajante que passa querendo dinheiro da passagem, alguém que falece, então você tem que, né, você tem que se virar naquele momento ali para trabalhar. E as pessoas, às vezes, que trabalham em horários normais, elas não sabem o que você está fazendo no horário que elas estão dormindo, que elas estão em casa com a família. E a gente fica, na verdade, com esse tempo reduzido. Mas assim, eu falo muito que, assim, para a gente praticar o autocuidado, a gente tem que primeiro praticar a autocompaixão. E é super difícil. A gente reconhecer que a gente está fragilizado, que a gente não está conseguindo dar conta, de tudo tem que dar todas as tarefas, né? Então, quando a gente tem essa autocompaixão, já tem essa necessidade automaticamente de querer parar, né? Eu mesmo, semana passada, estava com a cabeça cheia, eu lancei, né, o meu podcast também, e aquela confusão resolvendo tudo, eu tinha 1 hora. Sabe o que eu fiz? Eu liguei o Netflix, fiz desligar minha mente. Bom. Eu falei assim, vou tentar desligar, porque minha cabeça está fervendo tanto que eu não conseguia executar nada. Eu estava fazendo tudo mal feito. Eu falei assim, deixa eu parar, desligar minha mente, que depois eu continuar. Era uma loucura eu ter feito isso no meio da tarde, mas eu tirei 1 hora e fiz isso, para poder desligar. Na hora foi meu refúgio, eu não podia sair correndo. Era 10 horas da tarde. Então, assim, foi um momento, mas cada um tem que achar o seu refúgio, né? A sua maneira de se reconhecer, porque eu costumo falar muito o seguinte, para a gente amar ao próximo e cuidar do próximo, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que cuidar de nós mesmos. Então, tirar esse tempo é essencial. A gente não pode realmente sentir culpa. Eu também me sinto, né, gente? Porque nós somos mães, né, esposas, empresárias, a gente lidera, né, alguns movimentos. Então, a gente realmente ainda se sente ainda culpada por não estar executando tudo do jeito que a gente queria, porque a gente queria do máximo excelência possível, e às vezes não dá. Não é possível. Né? A gente admitir isso é dificílimo, mas a gente tem que parar realmente e cuidar para a gente conseguir seguir, porque senão a gente não dá conta. É verdade. Mas eu não estou me culpando mais, não, sabe? Antes eu me culpava muito, só que eu parei para pensar, falei assim, eu fiz as contas de quantos anos as minhas filhas vão ter quando eu sair da prefeitura e voltar para o meu consultório, né? Então eu pensei assim, se eu deixar de viver 8 anos com elas, vão estar com uma já vai estar quase iniciando a faculdade, a outra. Então, assim, a gente tem que tirar aquele tempinho, né? Esses dias mesmo eu saí da prefeitura correndo, estava lá com um policial civil, um delegado da Polícia Civil aqui de Valadares. Ele estava, né, foi lá para a gente se conhecer, estava um papo super agradável, a babá das minhas meninas liga. Carla, a Maitê não está querendo ir para a escola. Chorou na porta da escola, tive que voltar com ela. Falei, mas o que aconteceu, né? Pedi licença, falei, vou lá em casa. Porque a família da gente é prioridade, né? A gente tem que pensar assim, apesar de que a gente se culpa também, porque muitas vezes a gente deixa a família por conta do trabalho. Aí fui, vi que ela falou que estava com saudade de mim. E que eu tinha acabado de chegar de uma viagem, um dia antes, e quando ela acordou, não me viu de novo. Então, assim, ela pensou que eu tivesse ido viajar novamente. Então, assim, na verdade, a gente tem que priorizar e conversar. Aí eu tirei o dia, vim aqui para Valadares, passear com ela um pouquinho. Falei, não, eu vi que ela está precisando de mim, né? Então, a gente tem que saber parar um pouquinho também. Até para ouvir, né? Porque a gente não escuta que o outro está querendo tanto da gente, a gente nem percebe, né? De ir equilibrando, né?
Nós mulheres realmente somos... é um desafio, né, de equilibrar, até porque, assim, são muitos eventos, né? Então, assim, às vezes tem evento sábado, domingo, não tem jeito, né? Eu tenho tentado poupar pelo menos um dia do final de semana, eu tenho tentado deixar mais por conta da família, né? Quando não pode ser o sábado, talvez o domingo, tenho tentado, né? Mas eu sempre tenho um livro de cabeceira, que eu não acho ruim, embora ultimamente seja livro de trabalho, mas foi algo que eu deixo de legado para eles, que os meus meninos também já têm esse hábito de ler. Então, não foi ruim, né, que eles vivenciassem tudo. E, na verdade, assim, eu tive os dois aqui dentro. Que eu entrei em abril, minha filha nasceu em novembro, aqui, de 2001. Depois o Caio nasceu em 2007. Então, assim, os dois nasceram na trajetória aqui dentro. E nenhum desses momentos, né, quando eu assumi o curso, quando eu assumi a pró-reitoria, a reitoria, eu nunca aceitei sem antes sentar com a minha família e decidir. Porque, assim, eu sempre dependi deles, só deu certo porque Eles estavam junto com você. eles estavam juntos comigo. Então, assim, meu marido, meus filhos e a minha mãe que mora comigo. Então, assim, só foi possível porque nós sentamos e falamos, olha, a proposta é essa, posso aceitar? E a mesma coisa foi durante esse período, eu fiz o mestrado e o doutorado. Em nenhum dos dois eu parei de trabalhar. Nenhum dos dois eu me afastei. O máximo que eu fiquei foi 15 dias para finalizar a tese. Então, assim, também foram desafios que eu assumi com a permissão deles, né? Então, eu acho que isso também gera uma cumplicidade e nos dá conforto Ajuda. para a gente seguir. Os fazem fortes, né? Eu falo, quando as minhas filhas elas ficam sentindo minha falta, eu falei, vocês vão ser mulheres fortes. Porque o filho que cresce um pouco com a mãe ausente, ele vai saber lidar com aquela situação, né? Verdade. De ter brigado na escola, apanhado, ter acontecido alguma Tem que coisa. se virar, né? Uma vez eu lembro da minha filha, da minha primeira filha, hoje ela tem 12 anos, a Luísa. E ela falava assim, mamãe, chorando no vídeo. Eu abri a boca e chorar também. Eu estava no hotel, estava viajando também. E aí ela tinha arrancado um dentinho, né? Ela estava com medo de dormir e aquele dente arrancar sozinho lá, né? E eu sou dentista, então a confiança era em mim. E aí ela com a babá, e a babá meio que desesperada, e aí ela falou, mamãe, ligou de vídeo, mamãe, como que faz? Aí eu ensinei ela a arrancar lá sozinha, ela chorando com lágrimas, assim, e aí na hora que saiu ela ficou toda feliz, mas assim, eu falei, viu que você consegue, né? Viu como que é? Mas assim, depois desliguei o telefone, chorei até, mas é assim mesmo, a gente faz filhos fortes e Deus vai abençoando também, creio muito nisso. Meus 3 são pequenininhos. Aí eu percebo que eles ficam querendo chamar minha atenção. Eles não verbalizam tanto, não, né? Só teve uma vez que a gente fez uma prática entre a gente, que a gente perguntou o que um queria mudar no outro. Aí todos falaram comigo assim, mamãe, eu queria você mais em casa. Foi aí que eu tomei a atitude de diminuir um pouco e ficar fim de semana em casa. Então, fim de semana, hoje em dia, eu não dou curso mais, muito difícil, e eu procuro estar com eles fim de semana. Nem ligo o celular, não faço nada. Só fico com eles. Né? Então, a gente, assim, eu já tinha essa necessidade de acelerar por conta disso, né? Fora essa autocobrança que eu comentei com vocês no início, né? A gente né? mesmo sente essa necessidade. De parar um pouquinho. Porque nós mulheres, querendo ou não, né? E vocês em relação à liderança? Qual que é o desafio de vocês em liderar? Sendo mulheres novas, vocês começaram muito novos, muito jovens. Né? E mães, olha só que as duas começaram a ser mães recentes, com os hormônios à flor da pele, com os sentimentos lá em cima. Como que foi isso? Conta pra gente. Eu acho que você conquista seu lugar. Então, assim, primeiro não adianta querer impor. Você não impõe respeito, você não impõe como líder. Você conquista um espaço e o respeito dos outros. Então, assim, eu sempre busquei me colocar no lugar do outro. Então, isso para mim é muito importante. E, assim, claro que, né, as pessoas têm um padrão de líder, um padrão de gestão, que para mim eu acho que foi o maior desafio.
porque não sigo aquele padrão de uma liderança do medo, de uma liderança de imposições, não é assim que eu trabalho. Então, eu trabalho, as pessoas que me conhecem sabem disso, trabalho de forma muito compartilhada. Uma forma humana, né? É do meu jeito mesmo. E eu não me arrependo de fazer essa gestão, nem né, essa coisa de compartilhar. Então, assim, eu tenho uma pró-reitora, eu tenho diretoras, eu gosto de dividir. Então, ainda que, obviamente, há momentos em que eu tenho que definir a decisão, tem um pulso mais firme. E, às vezes, essa decisão é um pouco solitária mesmo, e aí é o momento que você realmente toma a decisão e mostra. Né? Não é sempre que isso é necessário. Isso é necessário, muitas vezes, até para você demonstrar a sua liderança. Mas, na maioria das vezes, é muito mais prazeroso para todos, que todos participem da decisão. E mais acertado também. Né? Muitas vezes a gente acerta mais porque eu escuto muito, eu gosto de ouvir, gosto de saber das experiências, o que está acontecendo. E assim, quem me conhece sabe que eu sou a mesma pessoa, né, com os alunos, com os docentes, com o pessoal, né, dos serviços gerais. Então, é o meu jeito mesmo. Eu gosto da empatia, eu gosto de trabalhar assim. E dessa forma. Agora, sim, sou muito estudiosa. Então, eu acho que também esse respeito e essa experiência vem do estudo. Conhecimento. Ser da área do direito, eu acho que contribuiu muito, me ajudou muito. Porque tem muita legislação acadêmica, muita coisa que o MEC define e que muitas vezes nem precisa de muito sofrimento. É seguir o que o próprio MEC já definiu na legislação. Então, assim, o estudo nos ajuda, né? É um conhecimento que faz a diferença no dia a dia. Capacita, né? É. Saber lidar com todas as situações. E quando, às vezes, não sei lidar, porque eu não consigo prever tudo que vai acontecer. Né? Então, nesses momentos, eu paro e tento refletir. Então, assim, normalmente eu falo, olha, isso eu não sei, mas nós vamos chegar num consenso. Nós vamos estudar, vamos ver o que de melhor nós podemos fazer nesse caso. E aí, em alguns dias, você vai, né, tentando pensar, tentando estudar e ver em que você pode realmente tomar uma decisão em relação a isso. Você enfrenta isso também, né, Carla? Muito. Então, um dos maiores desafios foi ser mulher, né, nesse meio político e conquistar esse espaço. Porque eu falo assim que mulher, para ela aparecer um pouco, né, ela tem que trabalhar dobrado, né, como se fosse um homem dobrado, porque para o nome da gente aparecer na cidade, no estado, a gente precisa trabalhar demais. E aí, como a nossa reitora, ela já falou tudo para mim. Eu sou isso aí também, tá? Então, na verdade, a gente fica... a gente tem os desafios normais, mas a gente tem, no meu caso, é a população, né? Então, assim, a gente tenta conquistá-los, né? Com carinho, com carisma, com educação, respeito. Então, eles vão vendo a diferença da gente, vão vendo que a gente é a mesma pessoa. Eu falo que a minha alegria, depois que sair, vai ser andar na cidade de cabeça erguida, conversando com todo mundo, sentando na praça, tomando um chá ali, um café, porque a gente não muda por estar numa gestão. Não precisa ser mudar o jeito. Eu sempre achei isso. Eu pensava que as pessoas... Por que as pessoas mudam, né? Quando assumem um cargo mais alto, por que tem que mudar? E eu fui vendo que, na verdade, não. Você tem que ficar ali pedindo a Deus para te sustentar naquela situação, naquele cargo, porque é pesado demais, mas que você não tem diferença nenhuma de ninguém. Então, eu tenho Não muda a pessoa por assumir o cargo. Não precisa, sabe? Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, lá em Matias Lobato, a gente tem um respeito da população, né? Assim, várias vezes já fui chamado
chamada pelo Estado para representar tanto as mulheres quanto o município em algumas situações que a gente ganhou alguns prêmios, sabe? Então, assim, a gente precisa só se colocar como responsável pelo que você está fazendo e, já que a gente é mulher, graças a Deus, a gente mostrar que mulher é capaz, né? É assim que a gente quer ser lembrado. Engraçado, você falou de mulher no meio político, é um meio árido, né? Realmente poucas mulheres. E eu tive noção de que também na reitoria são poucas mulheres. Eu fui a um evento da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, em Brasília, há pouco tempo. E assim, são só reitores que estavam no evento, né? Muitas pessoas. E ali eu pude contar, acho que tinham 38 reitores. E eram somente 4 mulheres. Nossa, e você no meio delas. Aí só então eu tive essa noção de que realmente é um meio árido também, né? De mulheres na gestão de instituições grandes, né? Então, eu fiquei lisonjeada, assim, e refleti mesmo sobre esse espaço. Não é fácil, não. Você tem alguma dica para vocês darem? Eu falo que para a gente, eu convivo muito com os prefeitos, né? E na nossa região aqui, que fazem parte aqui do CIS-12, são 41 municípios, tem 3 mulheres prefeitas. E a gente se aproxima muito deles, porque o problema é muito igual a toda a cidade. E aí eu falo que eu sempre gosto de conversar para não gerar também ciúme, aquelas coisas todas, sabe? Eu faço amizade com as esposas deles. Fala assim, nós somos amigos, meu marido aqui é o primeiro damo, tá? Igual você. Então, assim, na verdade é uma brincadeira, mas que a gente faz e que a gente acaba virando amigo, assim, sabe? Aquele colega que vira amigo, te chama pro aniversário do filho, da esposa dele. Então, assim, você convive muito. Então, a gente tem que demonstrar que o nosso interesse é sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho e ficar ali liderando de uma forma agradável, que não vai gerar ciúmes, não vai gerar... Na verdade, a gente se ajuda. Hoje está uma leva boa assim, né, de gestores que um ajuda o outro. Saiu isso no Estado, você podia olhar para você. Eu sempre falo, eu ligo para eles, conto. Falo, estou recebendo isso aqui. Vê se você consegue. Você já tem? Se não tiver, alguns têm, alguns não têm. Então, a gente vai dando as dicas. E isso é bom, para cada um melhorando. Partilhando, né? É isso. Eu diria também que um pouco do que você falou de não mudar. Não deixar. Você está no cargo, né? Mas você não deixa de ser a pessoa que você sempre foi. Então, eu acho que isso ajuda. Os nossos valores, né? A gente não pode deixar ultrapassar. Isso faz bem para nós e, assim, resguarda você enquanto gestor também, né? Manter os seus valores e zelar por eles. Né, Carla? Carla até que um dia está começando também, né, Carla? Verdade. Eu acho que essa questão de humanização é uma das partes mais essenciais, né? Que com certeza foi um ponto importantíssimo para fazer elas chegarem onde elas estão, você também como profissional, porque hoje em dia é difícil encontrar essa parte de humanização, principalmente em cargos tão altos quanto o de vocês. É muito difícil. E acaba sendo o desafio, porque assim, tem a questão da legislação trabalhista, no meu caso, tem a questão da legislação acadêmica ainda, né? São muitas regras, muitas questões a serem consideradas, mas sem perder essa essência, né? E saber, assim, que por mais que nos desafios e nos obstáculos que aparecem, sempre tem um outro ser humano por trás. Então, assim, né, é sempre bom ouvir os dois lados da situação, é sempre importante tentar compreender, né, de que lugar de fala está essa pessoa, o que está acontecendo, que momento que ela vive, para tentar ajudar, né? Nem sempre o que chega daquela forma que é a realidade. Nós profissionais da área da saúde, né, a Carla também passou por isso, a gente prioriza isso, né, a personalização, humanização,
a pessoa tem que se sentir acolhida. Né? Eu falo isso também. A gente tem que se sentir acolhido. As pessoas, como a gente gosta de ser acolhido, eu sempre falo que as pessoas, elas querem ser acolhidas. Lá a gente tem, na área da saúde mesmo, tem aquelas pessoas assim, mais idosas, que elas querem ir no posto de saúde todos os dias. E aí, às vezes, a pessoa, né, tá aquele fluxo de paciente, de trabalho, de médico, de tudo. E aí eu sempre falo que a gente tem muita capacitação lá. E eu sempre quando eu vou, eu falo, tenho a mesma fala. Às vezes a pessoa está vindo aqui, ela não quer nada além de olhar para você e conversar. Aquele ali é o tratamento dela para ela. Quer ser ouvida. Porque às vezes a pessoa não tem problema de saúde, mas ela mora sozinha, não tem ninguém ali para conversar durante o dia inteiro. Ela vai no posto de saúde porque uma vez ela foi bem acolhida, então acolha bem. Não custa nada se acolher bem, tratar bem. E fora isso tudo, a gente tem uma equipe, né? O sucesso, ele não vem sozinho. A gente conta com uma equipe, tanto a equipe de trabalho da gente, quanto a nossa equipe de casa, né? Você está falando, tem a família ali que está apoiando, que está com a gente. Eu tenho uma equipe maravilhosa. É a equipe de pais, a equipe de babá, e tem meu marido, que é maravilhoso, é o maior incentivador. Tem também a equipe da prefeitura, que é falar assim, olha, vamos fazer um evento e é da cultura. O secretário de saúde está junto, de esporte, né, e cultura, que lá é junto, da assistência social, da educação, da de obras, da agricultura, está todo mundo junto. Então, assim, porque você vai precisar de, em algum momento você vai precisar deles. Então, a gente tem essa equipe já maravilhosa, formada, e eu sempre falo que Deus nunca vai te desamparar. A gente conta com Deus em tudo, 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 tudo. E aí vem o sucesso. Sucesso vem dele. Mas qualidade de vida é isso. Eu falo que é a união do bem-estar físico, psíquico e social. A gente tem que ter essa união. E vocês trazem isso muito bem, né? Agora sim, pergunta que não quer calar, né, Clara? Porque nós somos da dermatofuncional e a gente quer saber se vocês cuidam da pele. Porque, assim, é quando a gente tira aquele momento para ficar em frente ao espelho e praticar esse autocuidado com a pele, você manda uma informação para o seu cérebro que você é importante. Então, a gente precisa desse momento. Então, a gente está curioso para saber se vocês estão praticando o autocuidado com a pele. Eu tenho cuidado de tirar a maquiagem, né? Assim, nunca durmo de maquiagem, eu tenho esse cuidado. E de um tempo para cá, de alguns anos, eu venho cuidando, assim, de ir no dermatologista, né, de usar um hidratante, de cuidar um pouco mais, né, não só da pele do corpo, mas do rosto, né. Eu gosto de creme, naturalmente eu gosto de creme, mas era mais no corpo, eu não usava muito no rosto, né, e eu iniciei alguns, mas aí desenvolvi uma dermatite, tive que, né, recuar um pouco. Tenho usado agora um creme bem específico para hidratar o rosto. Mas eu tenho os incentivadores na minha casa, então, assim, meus filhos gostam de um creme, gostam que usa. Tinha que fazer um Que skincare. bacana, né? Interessante. São homens, seus filhos? Não, tem um casal. Um casal? Aí meu filho sempre fala de creme. A minha filha adora uma maquiagem, aí gosta de me maquiar, gosta de me ajudar. Que então, incentiva também. Que bacana. Porque esse momento de tirar para fazer skincare é muito corrido, né? Então, realmente, você tem que tirar esse tempo. Eu falo que tem que entrar aí na rotina igual escovar dente. Você faz escovar dente todo Você dia. podia então dar uma tem aula para nós aí. que fazer. Como fazer final direito, do Aí né? é com ela mesmo, viu? É com ela Porque mesmo. eu vou falar a verdade, eu só lavo o rosto, tiro aquela maquiagem ali, lavo o rosto e acabou. Aí agora eu tive algumas dicas, né? Eu cuido da pele aqui, do rosto, já tem uns 5 anos que eu tô com o Dr. Lucas Carrijo aqui, na ilha. E ele cuida e sempre fala, né? E agora eu emagreci um pouquinho, aí ele já me manda um direct, né? Vem aqui. Então, a gente precisa aprender, na verdade, né? Não é só fazer os procedimentos e em casa não fazer nada. A gente tem milhões de produtos. Eu tenho uma filha agora, que já está toda vaidosa, de 12 anos. Ela se acha com 17. E aí ela passa tudo no rosto, passa tudo no cabelo, todos os cremes juntos. Gente, eu não vou longe, não. Esses dias eu tava
escutando a minha filha com as amigas, elas, as best, né? Elas, o grupo de WhatsApp, arrumando para ir pra escola. Aí uma delas vira e fala assim, Ana é minha filha, vamos fazer o nosso skincare. Aí eu fui atrás. Assim, elas têm 9 anos. Aí eu falei assim, vou atrás para escutar o que elas estão fazendo. Aí deixei elas terminarem lá, a Ana não tinha nada de skincare, só tem um gloss batom dela. Aí eu falei assim, aí chamei ela assim, Ana, o que é skincare? Ela disse, mãe, não sei, eles ficam passando um creme no rosto, né? Aí expliquei para ela o que era o skincare e comprei. Aqui no Brasil a gente tem uma linha de skincare infantil. Aí comprei para ela o sabonete, o hidratante, uma bruma, um balme, tudo assim com esse conceito de limpeza limpa. A gente tem que ter cuidado na infância com esses produtos que têm muito agrotóxicos, muito metais pesados e acaba hormonalmente prejudicando elas no desenvolvimento, né? Aí chegou essa semana o kit, aí ela chegou para mim e falou assim, mamãe, semana passada, olha como minha pele tá macia. Olha como já fez efeito. Já tá começando esse cuidado, né? Mas você perguntando de dicas, Carla, eu falo que a gente tem que fazer o básico bem feito. A gente fazendo pelo menos o básico bem feito já tá bem para a saúde da pele. Então, assim, uma boa higienização. Eu falo muito sobre agressão. A própria agressão começa na limpeza, né? Então, a gente usar higienizadores que não agridem, né? Usar um hidratante bom, um antioxidante, protetor solar, né? Se for expor ao sol. Então, esse básico bem feito e de forma personalizada. Né? Porque a gente está numa geração tão grande de tudo pela internet, né? Tem IA hoje em dia você consegue fazer sua consultoria automática, tem alguns sites de produtos que vocês colocam as queixas, ele vai dando o produto final que você tem que usar. Você nem às vezes escutar a história daquela pele, saber como que foi tudo, né? Então, na verdade, o bom é a personalização, né? Então, realmente procurar um profissional, né, ver quais indicações que tem para poder usar tudo certinho. Porque se a gente for olhar só venda livre de bancadas que a gente compra, dicas de blogueiro, essas automações assim, não dá certo para todo mundo, né? Para alguns vão dar, mas para a maioria não dá. A idade da pele também, né? Acho que influencia. A idade, na verdade, dentro da própria idade, a gente também tem peculiaridades, né? Porque o estilo de vida muda muito, né? Vocês falaram da atividade física. Então, se a gente tem bons hábitos alimentares. Então, às vezes a gente pega a mesma pessoa, pessoas diferentes com a mesma idade, uma tem uma pele muito mais envelhecida do que a outra. Então, às vezes a gente nem tem que padronizar, classificar de acordo com a idade, mas sim com o estilo de vida e com o estado que aquela pessoa está naquele momento, né? Entendi. Então, E até comentar que é o que a gente fala muito em aula, né? É cuidar de dentro para fora, porque às vezes vai lá e compra produtos caríssimos, né? Tem aquele tratamento ali, mas se alimenta mal, não pratica uma atividade física. Então tem que cuidar de um todo, no geral, se alimentar bem. A Karine sempre bate muito nessa tecla, para fazer esse cuidado mesmo de dentro para fora, para obter um resultado melhor. Aí, eu estava falando aqui antes da gente começar a gravação, que terroriza a minha aula, né? Mas aí a gente falou assim, não, eu vou provar para vocês que a gente dá toda a parte teórica, né, explicando a influência, os hábitos de vida, e a gente depois vai ler esse artigo. Depois que a gente estuda, né, na literatura científica, a verdade, né, claro, isso dói. Dói. Porque a gente vê que é comprovado, né, assim, o bem-estar em relação à saúde intestinal, à saúde emocional. Vocês duas falaram de dermatite com a gente, né? Então, a dermatite, ela está muito ligada ao estado emocional e nutricional, né? Nossa pele, na verdade, ela reflete como está o nosso organismo. Então, o nosso espelho, né, do nosso corpo. E a gente usa muito maquiagem, muito. Né? Eu, eventualmente, até opto por... Às vezes, eu vou ter um dia que é só reunião interna, eu tento vir sem maquiagem, só com protetor mesmo. Mas não é sempre que dá. É difícil. Quando São chega, eventos por exemplo, muito públicos, muito... Quando chega, por exemplo, final do semestre... Todo dia. Tenho um evento todo dia. Então, assim, eu seco o cabelo todo dia, vou maquiar todo dia. E aí é que a gente vê, assim, que a própria pele vai sentindo, né? Que aquilo está cansando. Então, assim, eu tento cuidar em função disso também, né? De tentar zelar para manter o cabelo, a pele, né? E com não a dormir alimentação. Cansada de maquiagem. Dá uma dica aí, claro, que você aprendeu. Isso eu não faço de jeito nenhum. Eu não durmo maquiada de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente fala com eles brincando, isso é comprovado em artigo também, que a gente tem que tirar resíduo, né, sujeira, com óleo, não com água.
né? Então, por isso que está em ascensão tão grande os óleos, né, os cleans oil, para tirar a sujeira, tanto corporal quanto facial. Por isso que eu brinquei no início que eu não uso sabonete. Né, nos bastidores aqui a gente estava conversando. Porque o óleo, ele tira, né? Porque a nossa camada mais externa da pele é rica em lipídio. Então, o óleo, aquele se dá bem com óleo e ele que faz a remoção. Então, para remover maquiagem, protetor solar, a gente gosta muito dos óleos. E está cada vez mais aumentando isso em bancada de venda livre. Antigamente tinha pouco. Agora tá. Eu não sabia, tá eu aumentando. comprava aquele livro de óleo. porque é chato ficar com a pele oleosa, né? Mas Mesmo que você vai lavar. Não fica, você fica a pele muito mais limpa e sedosa. É não mesmo? fica. E ao contrário, quando você tira, não tira o óleo natural da sua pele, essa glândula sebácea não fica reativa produzindo mais óleo ainda. É o contrário. Então, quanto mais você usa sabão, mais óleo sua pele produz. Eu gosto de óleo para corpo. Eu não gosto de hidratante, eu gosto de óleo. E aí você pode passar o óleo normal, depois só... Você pode usar um óleo de banho, né, que também está super em alta hoje. Nem vejo como usar sabonete, usar óleo de banho, e pode usar um olhinho depois. O óleo de banho eu até tenho, que eu comprei, mas eu falei assim, vou ver como é que é isso, porque e realmente ele parece um sabonete na hora que passa, né, que ele tem contato com a água, né? Atenção. E aí eu vi isso, mas são até uma espuma, né, assim. E aí depois eu uso o óleo ainda, porque eu sou apaixonada com óleo. Mas tem que tirar o excesso, né? Tem que dar uma ducha ali para tirar aquele excesso e enxuga. Mas eu gosto de óleo, porque, eu não sei, acho que o hidratante fica pregando, assim, a pele mesmo. Hoje em dia tem tudo no mercado, né? Tem hidratante em spray, em óleo, na verdade o óleo em si não hidrata, né? Ele não deixa desidratar. Ele cria uma oclusão para não deixar a pele perder água. Doutor, você tem que fazer uma consulta. Vamos fazer uma consulta. Acho que a melhor coisa... Olha, com a idade, com a idade a gente vai perdendo óleo, o pior é isso. Meu Deus do A céu. idade perde tudo. Vai perdendo óleo, a gente perde mais ainda a água. Então, tanto que os produtos hoje em dia, os mais novos do mercado, eles estão vindo com base oleosa. Né? Essa tecnologia de deixar para repor, tem que repor isso na pele. Porque a gente tira o tempo inteiro, aí tem que repor depois. Verdade. Se for parar a pensar, a gente tira o tempo inteiro a barreira natural da nossa pele. Não, os conceitos estão mudando. Se a gente ficar um ano sem ir no profissional desse, que ensina a gente essas coisas, a gente tá por fora. Eu ainda tô nessa, tá vendo? Tô aprendendo aqui agora, que tem que ser com óleo. Mas o avançar nosso, né, de autocuidado, a gente está muito em resgatar o funcional. Né? Porque a gente viveu numa era, vamos falar assim, está vivendo ainda um pouco, né? Muito de soluções imediatistas com harmonização, essas coisas, e as pessoas perderam o resgate da pele mesmo. Então, a gente tem falado muito, a gente está numa era da estética regenerativa, de resgatar o que você já tem, que é trazer a homeostase natural da sua pele, resgatar a fisiologia, né? Porque com o dia a dia, com a alimentação, com o estresse, né? Com os hábitos que a gente tem do dia a dia, isso vai, querendo ou não, deteriora. Fora o cronológico da idade, né? O biológico. E é inevitável, assim. Já dizia minha avó que, assim, costuma, porque só não envelhece quem morre. Todo mundo quer envelhecer, né? Todo mundo quer envelhecer. Mas que envelheça de uma forma bacana. Então, você melhorando a comunicação celular, mantendo sua pele ativa, é o segredo. Né? O segredo é esse hoje em dia. Então, a gente está resgatando hoje em dia esses aprendizados com o paciente. Mas é inevitável que o sol agride, né? Agride. Ou mudou. Porque eu falo que a gente mora numa região quente, né? Muito quente. E não é só os raios ultravioletos contato direto, né? É o calor. O calor também, o infravermelho também. Que é inevitável, assim. Eu vi que eu adquiri umas manchas no rosto, porque passava o protetor cedo antes de sair de casa. Né? Não fazer reposição. Não fazer reposição. E, de repente, eu estava no meio de uma obra lá, na zona rural, e tomando aquele sol todo na cara. Então, assim, eu vi que eu adquiri umas arrumar um chapéuzinho, uma proteção mecânica também para ajudar. Verdade. Mas você tem muita coisa envolvida, né? A poluição do ambiente que você está, da construção, o calor, né? Os raios ultravioletos, então... É muita coisa envolvida. E a gente, por mais que a gente, por exemplo, não fique exposto ao sol, mas a gente fica exposto à luz visível o tempo inteiro. Né? A gente fica exposto a radicais livres. O estresse libera radical livre na pele. O açúcar, então, né, Clara? Açúcar destrói a nossa pele. Então, assim, a gente tem que realmente deixar tudo mais funcional, né, para conseguir resgatar isso. E aí, mais alguma dica vocês dão pra gente, como ter esse equilíbrio? Agora a gente já deu dicas de pele, vocês vão começar, né? O autocuidado, a atividade física já está na lista e a boa alimentação.
Nossa. É difícil conciliar uma alimentação bem equilibrada nessa correria, né? É só planejar, né? Tem que sair carregando a marmitinha de casa, né? Com fruta, iogurte. Hoje eu tenho feito isso, assim. É a forma mais eficiente. É carregar. Que aí você leva e aí... ainda que às vezes não dê, né, muito tempo, você tem na mão, é coisa boa. Né? Então tem sempre uma castanha na gaveta, eu sempre trago, né, um iogurte, sempre trago fruta, o iogurte é natural, meu marido que faz. Aí, tá vendo? Então tenho procurado esse movimento. Claro que nem sempre isso é possível, mas na hora de fazer as opções a escolha é sua, né? Então tenho feito essas escolhas assim. Então na hora de almoçar, mas vai ter que almoçar na rua, ok, mas tem como você fazer boas escolhas. É assim, Ricardo. Como que tá esse equilíbrio aí na alimentação? Meu Deus. Desequilíbrio, meu Deus. Gente, isso aí não pega, isso não é exemplo pra ninguém, não. Assim, eu acordo todo dia, tomo meu Mas café é vida em real, casa. gente, né? E a vida... Eu tento almoçar em casa todos os dias. Quando eu tô aqui em Valadares, escolho um dos melhores lugares para comer, assim... Falo de salada. Uhum. De salada, porque eu tento fazer esse equilíbrio aí de alguns erros, né? E assim, minhas filhas têm a rotina certinha. Tem o equilíbrio certo em casa. Porque quando você está em casa, é muito mais fácil. E a gente vive na rua... qualquer evento, qualquer reunião tem o lanche. E aí a gente, na verdade, eu faço opção pelo menos frito, menos calórico. As trocas mais inteligentes. Porque eu não carrego, não levo. E sempre tem uma comida gostosa, né? Sempre tem. Nossa, os lanches Esses são eventos lindos. sempre tem. E aí a gente tenta fazer essas trocas e tudo, equilibrar, principalmente à noite, porque a gente chega cansado. Eu estou adquirindo ainda, né? Não adquiri, mas fazer o jejum intermitente, porque eu vi que estava funcionando em mim, sabe? Então, assim, às vezes chego à noite eu não vou comer, porque eu já falo assim, já é uma metade de horário que eu estou fazendo jejum intermitente. Então, assim, já começa a diminuir ali no final da tarde. É claro que tem dias que não dá, tem dia que você é convidado para um jantar, você é convidado, tem umas reuniões aqui em Valadares, né, do Cis-Doce, Ar-Doce, que eles já marcam no espetos ali, então assim, inevitável comer, mas você tem uma bancada de salada ali que você pode escolher, né, e tudo. Então a gente tenta equilibrar dessa forma. Mas é isso, é tudo equilíbrio, né? Se a gente consegue, na maior parte do tempo, fazer esse contrabalancear, né? No geral, não pesa tanto. A Karen não me escute, que ela... Não, mas eu fico brincando com elas, que eu tenho vida social também. Eu também, né? Eu tento o equilíbrio, né, gente? De novo. Né, que a gente está pegando muito hoje o equilíbrio como a palavra central aqui da gente, né? Então, é tentar dosar tudo. Durante a semana, a gente mantém o estilo, mas eu me permito, o fim de semana, ter uma vida social e né, comer uma besteira ali, tomar um sorvete com meus filhos, fazer um churrasco com meu marido, tomar uma cervejinha que ele gosta também. Então, a gente tem que acompanhar, né? Senão, a gente também não fica bem. É o que a gente começou desde o início falando em relação ao autocuidado, a gente tá bem com a gente mesma. Se isso faz parte, é o meu conceito ficar bem, tudo bem, né? O que a gente não pode fazer também é ter muita regra, se né? limitar demais. Se limitar demais, porque a não ser tem gente que também fica feliz assim, limitado, né? Aí é cada um com o seu. Eu falo que esse equilíbrio é muito bom, porque as minhas filhas, minha vida é muito parecida com a sua, viu? A gente pode ser grandes amigos. Verdade. Quando eu me candidatei em 2020, eu falei, né? Eu falo que a gente escolhe os filhos. A vida profissional, ela cai no colo, assim. E eu planejei as minhas duas filhas. E engraçado que eu planejei e a política veio no mesmo ano. E eu falei assim, como a minha filha, eu fiquei 7 meses da outra, porque eu assumi, ela tinha 34 dias. E ela ficou até o 7º mês, né? Eu, naquela vida muito louca, corrida, eu não lembro, ela sabe disso, eu não lembro dela desse período. Não lembro, tento lembrar, só se eu vejo uma foto que eu lembro. Então, quando a segunda filha, eu falei assim, eu quero cuidar dela. Eu não quero babar, eu vou cuidar. Então, planejei, né?
tudo direitinho. Demorei 1 ano para engravidar, porque eu estava com o DIU. E aí planejei, nasceu dia 1º de junho de 2020. E aí política entrou de novo. E aí eu cuidei dela só 1 mês, porque julho começou a política, o pau quebrando de novo, e aí veio tudo. Então, assim, as minhas filhas, elas foram criadas para elas estarem em qualquer evento e comer, se alimentar, que senão elas vão passar fome, sabe? Então, assim, eu levava tudo certinho, a marmitinha delas, a mamadeira, levava tudo certinho. Mas eu deixava elas comerem as coisas, assim, via que cada um, né, ia gostando. Por quê? Porque, no mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou numa festa, e se elas não comerem, né? Se não for o que agrada. Então, já deixei, assim, comer de tudo, não tudo de ruim, tudo assim, de verdura, o que tem elas vão comer, porque para eu não passar aperto, né? Então, assim, elas estão acostumadas a estar em qualquer lugar, elas estão preparadas para a vida, uma com 5 anos e uma com 12. Então, assim, já estão, porque talvez se eu tivesse sido muito rígida, né, muito rigorosa na alimentação, claro que não precisava ter apresentado refrigerante, né? Então, assim, Tava bem, mas assim, hoje elas conseguem, e eu consigo ficar tranquila, em paz, sabendo que eu tô em Belo Horizonte no evento e elas estão lá comendo também. Estão se alimentando direito. A gente está encerrando, né? Nosso bate-papo foi uma delícia, passou rápido, né? O tempo, Passou muito rápido. Passou rápido demais. Mas assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês realmente são mulheres que inspiram, né? E a gente deixar de lembrança, né? Mesmo vamos falar assim, de uma frase inspiradora, né? Que a gente tem que se cuidar, né? Que o autocuidado não é egoísmo, né? Para a gente estar bem, para vocês continuarem se inspirando, vocês têm que cuidar de vocês mesmos, né? E eu acho que foi uma lição aqui hoje, né? De liderança, de autocuidado, né? De equilíbrio, né? Todas tentando fazer uma atividade física, fazer uma boa alimentação, cuidar da pele, cuidar de vocês mesmos, cada um no seu valor, né? Cada um na sua essência, tá? Queria agradecer de coração, Lissandra e Carla, vocês correria, dedicar um tempo pra nós, gente. né? Foi assim, né? Tô me sentindo super importante. Nada, nós que agradecemos. Eu agradeço porque esse convite é uma honra para mim. Nossa, fiquei muito feliz com o convite. Obrigada mesmo. Eu até falei com a Naná, falei assim, Naná, eu? Ela falou assim, nossa, a gente vai ficar muito feliz com você lá. Então, assim, agradeço a oportunidade. É uma forma de mostrar nosso trabalho, né? De expandir nosso trabalho. Eu que agradeço. Também agradeço a oportunidade, a troca, né? Foi muito bom. A gente sempre aprende, né, nessas trocas. E é bom, né, contar um pouco da história, até para a gente lembrar que vale o tempo e vale a dedicação. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Obrigada. Obrigada mesmo, né? Abriram com chave de ouro o nosso podcast. Nosso primeiro episódio. Nosso primeiro episódio, isso. E a gente está realmente muito feliz e satisfeito. Obrigada, viu, Clara? Muito obrigada. Eu também agradeço pelo convite. Sucesso. Obrigada. Muito sucesso aí. Eu aprendi muito com vocês hoje aqui. Obrigada. Foi uma troca de experiência muito gostosa. Foi mesmo. Obrigada. Isso mesmo.